Não, isso aqui não dobra. Dobra? Olha pra cá. É, pra cá. Fala, pessoal. Fala, pessoal. Eu acho engraçado, né? Tipo, eu tenho que falar quem eu sou. Eu tenho que meio que introduzir, porque tem gente que nunca viu minha cara na vida. Já deve estar achando que eu sou um maluco. Fala, pessoal, eu sou o Marcos Torres, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou artista conceitual. Fala, pessoal, eu sou o Marcos Torres, sou artista na indústria de videogames. E sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse canal eu faço análises de diversos jogos, mais na parte de arte, no caso, também. E também eu tenho meu podcast, que é o Art Hacks. Faz um tempo que eu não posto aqui, né? Então vai ter algumas mudanças aqui. Coisas que eu decidi mudar, coisas que eu tô querendo melhorar. Principalmente essa questão de formato, porque claramente o outro formato, ele era meio... Vamos fazer aqui mais uma análise. É um formato muito parecido com o que a gente fazia antes. Eu pego um jogo que eu vou analisar várias artes que encontrei, artes conceituais no caso, né? Algumas coisas também de produção, né? Coisas que acontecem mais tarde numa produção de um videogame. Mas principalmente a parte que eu acabo conhecendo mais, né? Que é a parte de arte conceitual, assim. Bora pra lá, vamos falar de um jogo aqui que eu gosto bastante. O jogo de hoje é... Sim, The Forest. Bom, pra quem não conhece o The Forest, basicamente ele é um jogo de survival, né? Em que você cai numa ilha, você tem que procurar o seu filho que foi raptado por um homem de vermelho, tem uns canibais, tem todos uns mistérios, tem cavernas pra explorar, toda uma parte de survival muito interessante, de tu fazer acampamento, né, de tu pescar. Basicamente é um Minecraft realista. Não, acho que não posso falar isso aqui, mas enfim. Ele é um jogo que tem esse apelo um pouco mais realista para algumas coisas. É claro, quando eu digo realista não significa que as físicas e as coisas sejam realistas, mas pelo menos a roupagem, a parte de direção de arte dele puxa muito pro realismo, assim. E o que eu acho interessante também desse jogo é justamente o fato de que ele foi feito indie, né? Hoje em dia, claro, eles expandiram bastante, principalmente para a sequência. É muito incrível que eles conseguiram realizar. É claro que esse foi um jogo que começou, acho que com um greenlight, que eles chamam lá na Steam, que é basicamente um projeto que tem um acesso antecipado, ele vai sendo desenvolvido até ficar pronto. Mas claro, tu já paga e pode ter acesso a essas versões iniciais, né, essas versões betas. E que eu saiba, esse jogo ficou bastante tempo, assim. Eu lembro a primeira vez que eu vi ele. Tanto que eu achei aqui, acho que um trailer aqui que é, sei lá, 11 anos atrás, sabe? Então, pô, é tempo, né? É muito interessante também, quando a gente olha esses trailers antigos, a gente ter essa perspectiva do que saiu e do que entrou, do que prometeram, aquela coisa, né? Enfim, né? Mas vamos falar sobre a arte em si, né? Principalmente sobre o que foi feito lá no início da pré-produção, né? Que é aquele momento que a gente pode só tocar o louco em alguns momentos, né? Por assim dizer, né? Então, só explicando para quem tá chegando, basicamente quando tu vai fazer um jogo, ou até mesmo um filme, uma produção de entretenimento, existe 3 etapas, né? A gente tem a pré-produção, a produção e a pós. Pré-produção inclui muito da parte que eu trabalho hoje em dia, que é a arte conceitual, né? Que é pensar como é que aquele conceito visualmente vai ser apresentado no futuro. Então nada melhor do que vir aqui para a floresta, para poder de fato entender como que funciona esse jogo, como foi desenvolvido, toda a história por trás. Um lugar desses, mata nativa, que nós podemos observar várias coisas, inclusive camisinhas usadas aqui, estamos pelo chão, tem a própria castela. Isso aqui sou eu, do futuro do vídeo. Voltando aqui para lembrar que, sim, vai ter vários spoilers sobre os jogos aqui. Então, se você quer jogar, se você tomar seu tempo e tudo mais, e não quer saber de nada disso, melhor você não ver o vídeo, talvez, enfim. Ou você pode ficar aqui, ver o vídeo e apreciar a arte. Você que sabe. Nem todo jogo a gente joga mesmo, né? Enfim. Começando aqui com algumas artes que a gente tem de alguns props. É bem interessante, assim, como é um estúdio indie, que nem eu falei, tem coisas que são feitas de maneiras diferentes, né? Não necessariamente segue um padrão de indústria, né? Às vezes, trabalhar no estúdio indie te possibilita altas aventuras, como tu quiser chamar. Enfim, possibilita que tu possa fazer as coisas de maneiras diferentes. O que eu acho interessante desses sketches aqui, que eles são basicamente uma estrutura que tem dentro do jogo, são FGs, que eles chamam. Eu não sei como é que se traduz FG. Efígie é uma representação de uma pessoa numa moeda, pintura, escultura, enfim, temos essas coisas aqui, né?
basicamente elas são usadas para espantar esses canibais, né? Tanto que aqui tu consegue ver que tem uns corpinhos grudados aqui, parece, uns pedaços. Dá pra ver que tem tipo uns torsos, uns braços, assim. E é bem interessante isso aqui, né? Porque isso aqui é bem um estudo inicial, assim. Tu consegue ver ideias, né? Do que é. É muito sugestão nessas desenho a lápis, assim, né? E aqui a gente tem um conceito inicial de como seriam as cavernas. E assim, esse jogo eu acho que ele foi lançado em 2017 oficialmente, então faz tempo. Então vamos pensar comigo, assim, se o jogo foi lançado em 2017... Isso significa que ele começou a ser feito Ele começou a ser feito em 2014 e foi lançado oficialmente, o final mesmo, em 2018. Então tu imagina que nesse tempo, boa parte da arte digital, da arte inicial ali que foi feita, ela acabou mudando, assim, né? É interessante como esse conceito ele é um pouquinho vago, assim, ele é muito uma pintura. Às vezes ele não é tão útil, mas ao mesmo tempo ele te dá uma ideia de como é que quer que sejam essas cavernas, com vários estalagmites, ai meu Deus, eu não lembro qual é a diferença, mas essas questões de especularidade que tu vai ter nas rochas, vai ser tudo bem molhado, bem úmido, talvez tenha um pouco de névoa. São aspectos interessantes. E aqui a gente tem também um conceito inicial de como seriam os destroços do avião que caiu na história, né? A gente tem até um corpo aqui, né? Essa questão de ser um jogo indie e ter as coisas um pouco mais livres, tu não tem que ter muitas vezes, principalmente no momento inicial, esse apreço por fazer as coisas altamente definidas. É muito mais sobre contar uma história nesse momento aqui. Então tu consegue ver que tem essas pinceladas bem soltas, elas têm bastante energia, né? Tem essa questão da exploração das cores também. E aqui a gente já tem um conceito um pouquinho mais incorporado dessas efegias aqui. Tá bem gore, né? Tá bem perturbador, eu diria, né? Mas ao mesmo tempo é interessante ver que aqui a gente já tem uma renderização. A gente consegue já entender o que é cada material. E aqui a gente tem uma outra arte também, que a gente consegue ver a queda do avião, né? Novamente muito expressionista, né? Muito focada nas cores, focada no mood. Vamos botar dessa maneira, né? Dá pra entender mais ou menos onde é que se quer chegar, né? Aqui a gente começa a ter umas explorações iniciais do que seriam esses canibais, né? Claro, quando tu vê o jogo final, isso daqui não fez uma transição muito clara. A gente consegue notar que várias coisas mudaram, assim, do canibal final que a gente tem. Coisas que às vezes são questões técnicas, né? Uma coisa que eu consigo notar logo de cara é a questão de que, por exemplo, esse cabelo e tudo mais, talvez não fosse funcionar muito bem. Por quê? Porque quando a gente vai fazer jogo, muitas vezes, simulação de cabelo, simulação de tecido, que nem a gente tem aqui, pode ser um problema. Às vezes a gente precisa que as coisas sejam mais duronas. E até tem uns canibais com cabelo, assim, no jogo final. Mas algumas coisas mudaram bastante. Por exemplo, aqui a gente vê isso aqui que é muito legal, né? Que é um colar de CDs, parece. Aqui também, novamente, a gente tem umas outras efegias também mostrando coisas que poderiam ser utilizadas para espantar esses canibais, né? É interessante ver que tu tem vários elementos aqui que já remetem à questão da civilização. Então, ao mesmo tempo que tu tem esse aspecto tribal, tu também tem essa questão da civilização moderna, garrafa, tu tem uma escova de dente, tu tem uma caneta Bic, que é outra caneta aqui, no lugar dos dentes, um sapato amarrado na cabeça. Essa aqui é muito legal, né? Porque tem essa câmera aqui, eu achei muito massa esse design aqui. Mas enfim, é bem interessante entender esse contraste, assim, imaginando esses canibais, sei lá, chegando ali e descobrindo essas coisas diferentes e, sei lá, tentando dar um significado novo para aquilo, né? E que a gente começa a ter umas coisas que são mais pro final do jogo, claro, que basicamente são props que a gente tem dentro da base do laboratório, que aparece mais pro final do jogo. Tudo bem flat, né? E eu acho muito interessante, porque alguém pode até argumentar, mas olha, eu acho que talvez isso aqui tenha ficado sem textura, sem coisa assim, mas acho que em parte era para gerar esse contraste muito grande, né? Por um lado, tu tem a primeira experiência na ilha em que tu tem árvores, tu tem essa questão da civilização mais primitiva dos canibais, e do outro lado tu tem essa tecnologia dos laboratórios que aparecem mais no final do jogo, assim. Então até essa questão de quando tu olha esses ângulos, assim, esses materiais lisos, sem textura, é uma maneira de tu conseguir evidenciar essa mudança de tom, assim. Até as cores, olha só como a gente tem poucas cores, tem basicamente só o vermelho aqui, né? Em contraste com toda aquela selva que tu tava passando boa parte do jogo, né? Toda aquela parte anterior. Aqui mais uns props, né? É bem interessante isso aqui. Eu não entendi muito bem como que funciona. Isso daqui eu acho que é mais um totem. Olha como isso daqui é extremamente simples em forma de formas, assim, e extremamente geométrico. Não tem nada de orgânico nisso, né? Aqui também a gente tem essa mesa aqui, uma mesa gamer, né? Como a gente consegue ver.
Não, não sei se é uma mesa gamer, mas poderia, né? Poderia. Bem interessante conseguir ver aqui que a gente tem até uns callouts aqui em cima da própria cadeira, né? Das vistas dela, e aqui a gente tem, acho que um photobash aqui, mas funciona muito bem, provavelmente tem um modelo 3D, e provavelmente esses sketches foram feitos antes, justamente para conseguir entender como é que funcionaria esse modelo, né? E aqui a gente tem uma câmera que eu acho que tem uns experimentos e tudo mais, e novamente, olha que interessante essa questão das cores, né? É tudo muito monocromático nessa etapa final do jogo. Tu tem todas as questões de simetrias, formas que são mais geométricas, e tu tem um contraste só com essa cor vermelha que é o sangue, né? Tá uma cara de açougue, né? Literalmente, mas ficou muito bom isso daqui, de certa maneira. Tem alguns problemas, talvez, que tu possa dizer em relação ao fato de que isso aqui foi uma pintura, provavelmente em cima de um 3D, mas ao mesmo tempo tu consegue passar o tom. Acho que é isso que é sempre muito importante a gente dizer quando a gente fala de keyframes, né? Quem não sabe, keyframes basicamente são cenas chaves, como já diz o nome, né? Keyframes, em que elas representam momentos marcantes, seja de um filme, seja de um jogo, de uma animação. Aqui também temos uma outra parte que mais pro final do jogo, em que a gente tem esse corredor. Se eu não me engano, esse corredor é um corredor que vai literalmente para a última sala do jogo, né? Essa baita mata aqui. Tem até umas plantas aqui, olha que interessante, né? Tem umas plantas crescendo do lado de fora aqui. Claramente ninguém se pendura de rapel e morre pra limpar isso aqui. Enfim, tô brincando, é um jogo. Mas interessante ver até como é feita essas janelas aqui. Elas estão uma extrapolada para ficar mais moderno ainda, né? E aqui atrás a gente tem essa de Dora, essa porta vermelha aqui. É meio óbvio, né? Para onde é que vai ter o foco. As cores, elas são muito mutadas no corredor inteiro. O máximo que a gente tem é o verde aqui da paisagem, que acaba aparecendo do jogo. E o foco vai total pra cá, né? Até as linhas, na verdade, elas convergem pra cá. Aqui tem um calloutzinho de um dos artefatos que tem, novamente, é um baita spoiler isso, mas basicamente tem um artefato que causa o teu avião cair. E tem um outro artefato que... eu não lembro agora. Deixa eu pesquisar aqui. Bola de artefato. Enfim, é um artefato, é um item que tu acaba usando mais pra frente no jogo. Legal ver que ele tem essas duas funções aqui, né? Tu consegue ver como ele tá ativado e como ele tá desativado. Então aqui ele tá ativado, né? Ele tem essa luzinha. E aqui ele tá desativado. Aqui eu acho que tem um container mostrando como é que ele fica preso e tudo mais. A gente tem um misto bem interessante aqui, né? Porque isso aqui parece ao mesmo tempo uma coisa moderna, né? Tu tem essas linhas verticais, um design muito moderno, assim, com esses cortes, parecem uns booleans, assim, mas ao mesmo tempo tu tem essas marcações que parece uma solda, né? Então, até aqui eu acho bem interessante isso daqui ser torto, assim, justamente porque te dá essa sensação de que não é necessariamente algo totalmente moderno, é quase como se fosse algo meio alien. E aqui a gente tem a sala final do jogo, que a gente tem que fazer uma escolha. É muito interessante esse tipo de design que eles conseguiram fazer. Tu tem todos esses hexágonos assim, né? E hexágonos por si só já é uma forma que ela tem uma aparência muito futurista, né? Então, mas além disso eles foram um pouquinho além, né? E eles conseguiram fazer essa volumetria para poder criar a passarela que, claro, ninguém tenta pular aqui, né? Quer dizer, talvez eu tenha tentado. Enfim, te indica diretamente para ir para a mesa para tomar a decisão final. Ok, essa aqui é uma imagem meio complicada. Novamente é uma cena de mood, né? Então a gente está querendo enfatizar o que aqui? Basicamente as texturas, as cores e principalmente a iluminação, né? Tem esse feixe de luz, que provavelmente é um teto que quebrou aqui. Mostra todos esses corpos, assim, essa destruição que a gente tem dentro do laboratório. Mais uma cena aqui dentro do laboratório, daí tu tem algumas indicações que contam a história através do ambiente, o environment storytelling, que seria basicamente você contar pistas, indícios da história com objetos, com coisas que estão no ambiente que vão te dar indícios, né? Índices, basicamente, né? São ícones, são símbolos também, sabe? Aqui a gente tem essa cama de criança de hospital, em que a gente tem um bichinho, a gente vai ter um desenho na parede, um ursinho no chão, talvez a gente poderia ter umas roupas aqui, coisas que vão indicar que uma criança estava sendo tratada aqui dentro. Tem um carrinho também aqui.
Essa outra parte do laboratório aqui também dá pra ver essa questão do uso do photobash por cima do 3D, que é uma técnica que acaba funcionando muito bem. Então muitas vezes o que acontece, tu acaba blocando, por exemplo, esses tubos, que são as formas primárias, tu acaba fazendo esses detalhes com foto, porque acaba sendo mais rápido do que tu mapear as coisas no 3D. É claro que dependendo da tarefa e quantos ângulos tu for fazer, vai ser melhor tu fazer no 3D. Mas se nesse caso for só esse ângulo, for só esse keyframe, pode simplesmente pegar e colar por cima, como foi o caso aqui, né? Tu tem uma textura de plástico aqui, né? Pra mostrar que talvez tenha quebrado o vidro, não foi colocado esse vidro ainda. E é bem interessante isso daqui, né? Porque aqui a gente tem tipo como se fosse uns thumbnails. Unha do dedão. Pensa que tem que ter o tamanho de uma unha de dedão, no sentido de tu olhar de longe e entender o que aquilo ali é. Então vamos fazer um experimento rapidão aqui, a gente segura o Z no Photoshop e passa a canetinha, ó, e daí a gente faz assim, né? Isso é muito importante, principalmente quando tu vai fazer cenas que vão ter uma iluminação, vão ser muito marcantes, as coisas precisam ficar claras, o que está acontecendo ali. Então é preciso entender esse nível de contraste, assim, eu consigo entender, por exemplo, nessa primeira que tem coisas penduradas e tem uma pessoa aqui, e isso é tipo uma estrutura fechada, né? Aqui eu consigo entender que tem tipo uns vidros, aqui tem meio que um computador, alguma coisa no meio, um tubo, assim, e aqui tem computadorzinhos, e aqui tem a pessoa. É sempre muito importante quando tu faz um thumbnails, é claro, tu botar uma pessoa de escala, porque senão as coisas podem simplesmente ser do tamanho que você quiser, então. Aqui a gente tem um dos dispositivos, né, que no plot uma das crianças tem que entrar aqui para ser meio que sacrificada, né, e é para parecer meio horrível mesmo, né, mas é interessante como, novamente, tu tenta ter um design que ele parece moderno, né, tu tem essa questão das pontas, das linhas, né, mas ao mesmo tempo ele tem talvez uma indicação de textura que vai para algo mais antigo, tu também tem umas formas orgânicas no meio, então ficou com um aspecto bem alien, funcionou muito bem esse design, assim, para a proposta que ele quis fazer. Mais um shot aqui de um dos corredores, tá um pouquinho mais renderizado esse daqui. Novamente, olha que legal essa questão de como tu consegue enfatizar para onde que o jogador tem que olhar de uma maneira bem óbvia, através da cor e da iluminação. Esse aqui eu acho bem interessante, sabe? Acho que é porque eu talvez tenha um pouquinho de fascínio com tetos quando se trata de ambientes. Eu não sei, eu acho que às vezes o pessoal acaba meio que deixando isso passar, sabe? Então é uma coisa que eu tento pensar em quase todas as coisas que eu faço. O teto, ele é tão importante quanto o chão. A gente tem essa visão muito aberta, assim, digamos 120 graus, né, para todos os lados, ou seja, é um conezão, né? É importante a gente pensar que a gente vai sim ver o teto e vai ver o chão. Tanto que, sei lá, tu vai na casa de alguém ou em algum lugar, dificilmente tu não vai notar o teto, principalmente se o teto tiver uma coisa estranha. Então, às vezes, eu acho que é uma oportunidade perdida quando alguns artistas conceituais esquecem de botar ele, assim, sabe? E aqui a gente já tem alguns modelos peculiares. Aquilo ali é um bracinho de bebê. A gente tem alguns modelos boss final, que é basicamente essa menininha que ela expande esses membros pra fora. Mas o que eu acho legal dessa parte final do jogo é que essa questão de ter, num primeiro momento, inimigos que são humanoides e depois eles vão progredindo cada vez mais para essas mutações, assim, uma coisa que vai mais para um Cronenberg, acaba sendo muito enfatizada, principalmente nessas áreas finais em que tu enfrenta esses mutantes mais grotescos, digamos assim, né? Porque uma coisa que tem que ficar clara, faz um jogo, é essa questão da progressão da dificuldade. E sim, existem inimigos que eles não precisam necessariamente ficar maiores para parecerem mais difíceis, mas isso tem que ser representado de alguma maneira, seja através de uma armadura, de uma textura, de uma cor, de algum tipo de poder que ele tem, né? E nesse caso, a escolha deles foi justamente mostrar através de estrutura, textura e movimentação, que é uma coisa que é importante, assim. Claro, a gente está vendo a imagem estática aqui, mas ele se move de uma maneira bizarra. Aqui a gente tem o favorito da galera, né, que é o tal do Armsy, ou poderia ser traduzido como braçudo, que é esse rapaz aqui, que ele claramente só fez dia de braço na academia. Eu gosto bastante desse design aqui, porque, assim, é claro, a gente tá vendo um render final aqui, mas vamos tentar olhar pra ele uma perspectiva mais 2D. O shape dele, basicamente, é quase como se ele fosse uma árvore de Natal, assim, se tu prestar atenção, sabe? Ele tem muito essa questão de ter os bracinhos todos virados pra baixo. Então, quando tu olha isso de longe, digamos que, cara, é muito assustador, assim, no jogo em si, sabe? Tu vê aquela coisa chegando, assim, às vezes tu vê só a silhueta no escuro, assim. Cara, isso funciona muito bem, assim, e eu acho que vai muito de acordo com o que eu falo de, justamente, tu sentir uma progressão de dificuldade no jogo.
Enfim, né, continuando aqui, a gente tem o segundo jogo da série, que eu acho que é legal falar também, porque ele tem mais artes conceituais e coisas mais interessantes, já que eles tiveram provavelmente um orçamento maior para poder realizar. Basicamente eu vou explicar um pouquinho sobre ele. Bom pessoal, então agora a gente vai para a floresta, mas primeiro a gente tem que passar no super para justamente pegar o equipamento, né, para poder fazer essa viagem, né, para a floresta. Então vamos começar aqui achando uma barraca, né, pode ser bom. Vamos dar uma olhada no que a gente tem aqui. E tem essa daqui, né? Vamos ver o preço. Acho que a gente deixa pra outra hora, né? Bom, basicamente o segundo jogo ele acompanha o final da história do primeiro. Só que nesse caso tu tem... Acredito que é um protagonista que ele não tem nada a ver com os personagens do primeiro, assim, né? Mas ele encontra eles, ele cai numa outra ilha, não é a mesma ilha ali. E ele acaba desvendando outros segredos relacionados a uma outra corporação também, que também temos canibais, né? Temos novos mutantes. E o que eu acho interessante desse jogo é que realmente ele expandiu tudo em relação ao primeiro. Digamos que ele tem 3 vezes o tamanho do primeiro, ele tem várias outras coisas, assim, sabe? Ele tem veículos. E assim, é uma coisa normal, né? Tanto que tu vê em jogos como filmes e animação, que é essa coisa de tu querer sempre expandir, né? E melhorar um conceito, assim. E eu acho que eles fizeram um trabalho fenomenal, assim. Eu acho que é uma coisa muito boa, assim. Bom, mas vamos falar então um pouquinho sobre a arte do jogo em si, né? Algumas coisas que mudaram, que nem eu falei, o escopo do jogo aumentou muito, né? Então a gente espera que a arte também tenha melhorado bastante em vários aspectos, não só no aspecto técnico, mas principalmente no aspecto conceitual, né? As ideias que são apresentadas. E logo de cara a gente tem uma coisa que acontece no jogo que a gente descobre que existem umas instalações que são tipo um spa. Em vez de só ter os laboratórios, que a gente tinha no primeiro jogo, a gente tem como se fosse um spa que tem naquela ilha que eles montaram, enfim. E o que eu acho interessante é justamente como esse tipo de arte ela se beneficia tanto de usar um photobest, como usar uma blocagem 3D aqui para fazer várias coisas. Mas o que é bem interessante também é tu ver que não existe muito uma assimilação de onde começa uma coisa ou onde termina outra. Porque existe um grau de pintura nos objetos e nas coisas, principalmente quando tu vê detalhes menores, assim. Aqui dá pra ver, tipo, por exemplo, como essas toalhas, essas coisas, provavelmente foram pintadas à mão por cima, né? Enquanto alguns outros objetos provavelmente tem uma blocagem. Mas mesmo assim, ainda teve um tipo de cuidado para dar uma certa estilizada. Isso é bem bom, na verdade, quando tu quer justamente conseguir gerar um certo grau de consistência, né, nos resultados que tu apresenta, e principalmente para não haver uma confusão mental quando esse tipo de trabalho vai ser passado por uma equipe 3D. Eles também entenderem onde é que tu quer chegar com aquilo, sem necessariamente interferir no trabalho deles na parte de look dev, de shader. Para quem não sabe, look dev, digamos, Look Dev basicamente é o desenvolvimento visual de algo. Isso vale tanto para animação como para jogos, né? Mas no caso seria como é que é o resultado final, como é que é o visual final que tem que ter aquele jogo, assim. Isso vai ser atingido através de aspectos técnicos, seja através de uma engine de jogos, como a Unity, uma Unreal, ou como também pode ser no caso de uma animação, o resultado final que tu vai ter no render final tem que aparecer, digamos assim, no vídeo. Aqui a gente tem mais um pedaço desse resort, que aqui é tipo uns hidropônicos, é muito legal esse conceito, assim. Sendo que talvez no conceito tenha ficado mais legal do que ficou no jogo. E a gente consegue entender isso porque tem aspectos técnicos que são complicados de implementar, principalmente se tratando de que não é um jogo AAA ou um jogo blockbuster, como você quiser chamar, assim, que tem tantos recursos assim. Embora, claro, o segundo eles já tiveram muito mais recurso que o primeiro para poder fazer, porque justamente o primeiro foi um sucesso. Mas vamos pegar aqui, por exemplo, essas carpas dentro d'água aqui. Cara, isso é muito legal. E em cima a gente tem tipo uns hidropônicos aqui, eu não sei dizer se isso é alface, o que é, não sei. Mas enfim, fazer isso daqui funcionar não é tão simples, né? Então, tu vai ter que mexer com física de água, vai ter que animar um personagem aqui dentro, sabe? Tu vai ter folhagem, então são vários aspectos que às vezes é interessante quando a gente está produzindo arte conceitual já pensar um pouquinho mais à frente, assim. Entender o escopo do projeto e do orçamento que a gente tem para fazer as coisas e também o tempo que se tem para implementar isso, porque muitas vezes tudo bem, tu vai ter, digamos, ótimos artistas que vão fazer as coisas, mas tu não vai ter o tempo suficiente para fazer essas mudanças. Outra cena do resort, eu acho muito legal isso aqui, porque eu lembro de ter ficado muito parecido no jogo final. E dá pra ver um progresso muito grande, né, entre o que houve ali no primeiro jogo, em termos de arte conceitual, para a arte desse segundo jogo, assim, não só a questão da finalização disso, e até, na verdade, eu acredito que a artista, no caso, que fez essas artes aqui foi a Marina Ortega,
E dá pra ver bem o progresso dela, até mesmo como artista, do primeiro jogo para esse, assim. Porque realmente a técnica é muito semelhante, mas a questão da finalização e algumas questões de fundamentos deram uma melhorada absurda, assim, de uma entrega para outra. Então, novamente, dá pra gente ver aqui que tem claramente um render 3D por baixo disso daqui, mas existe uma questão tanto de photobash para algumas coisas, como também de pintura, né? Tu vê photobash provavelmente nessas garrafas aqui, provavelmente ela não modelou nada disso daqui, isso aqui é uma imagem colada que ela só deixou na mesma tonalidade, na mesma luz, assim, algo bem próximo disso, assim como provavelmente essas plantas, ela deve ter feito algo assim. E aqui até na espreguiçadeira, tu consegue ver que provavelmente ela deu uma pintadinha, alguns pedaços. Aqui a gente vê aqui uma foto, né, uma toalha, ou seja, não valeria a pena modelar, né, uma toalha, mas ao mesmo tempo ela quer mostrar que tem esse tipo de coisa, né. Em algumas partes dá pra ver claramente que é um render 3D, como o caso da água aqui, ou o caso dessas pedras aqui também parece muito um render 3D. Mas assim, isso é para quem tem o olho mais treinado, mas quem não tá vendo, quem é leigo, muitas vezes, cliente final, ele tá mais preocupado, como eu falei, com o conceito, né? E o conceito disso aqui é muito interessante, né? Novamente a gente tem de volta aquele design minimalista, aquele design moderno que a gente viu no primeiro jogo, mas aqui implementado num spa. E essa aqui eu acho bem interessante, porque eu imagino que talvez não tenha quase 3D aqui, gente. Eu acho que é praticamente um photobash com pintura. Tá bem escancarado aqui, né, nessa fonte aqui, que parece como se fossem aquelas pedras, assim, empilhadas, né. E também dá pra ver em outras coisas, como no caso dessa foto aqui que é colocada aqui. Aqui a gente tem esse lounge com sinuca, né, com um barzinho, com uma areazinha para essas cadeirinhas. Não lembro se essas cadeirinhas vieram pro final do jogo, eu imagino que elas devem ser um saco de modelar, né, porque tu tem que fazer muito pano, essas coisas. Tem até umas áreas verdes aqui. E é muito interessante também a mistura de iluminação que tu tem nisso aqui, mas ao mesmo tempo tu consegue distinguir os locais justamente pelos tons, né? Tu tem os tons mais dourados aqui, um tom mais azulado para essa área, que é como se fosse uma vista de um aquário, daí aqui tu já tem um tom quase esverdeado para cá e um tom alaranjado para essa área da fogueira, assim, né? E cada um deles acaba passando uma sensação diferente, assim, quando a gente olha. Aqui temos umas das suítes, aqui temos um Airbnb, e dá pra ver bem novamente esses aspectos de photobash, algumas coisas que ficam bem óbvias, mas de novo, eu acho que é muito importante a gente sempre enfatizar quando a gente faz esse tipo de arte, que justamente não precisa ficar 100% polido, mas a ideia tem que ficar clara. O nome é Concept Art, arte conceitual, ou seja, nós temos a arte e nós temos o conceito, as duas coisas têm que andar juntas, uma coisa não tem que necessariamente sobrepor a outra. Existem, claro, momentos, existem certas tarefas que sim, eu vou concordar que às vezes o conceito tem que ser mais forte que a arte, e às vezes a arte tem que ser mais forte que o conceito. Por exemplo, tu vai fazer uma splash art, a tua arte vai ter que ser muito mais polida do que necessariamente o conceito que ela está apresentando. Às vezes tu vai explicar como funciona o objeto, tu tem que muito mais explicar a parte conceitual do que necessariamente ter uma arte polida, e vice-versa. Mas no caso desses keyframes aqui, eu acho que eles funcionam perfeitamente. Então, querendo passar o quê? Iluminação, mood e uma ideia geral do que é para ter naquele local. E tão interessante quanto olhar o keyframe final é olhar a construção dele. E eu acredito que isso daqui foi a base justamente para conseguir chegar naquelas imagens que a gente acabou de ver, sabe? Então aqui a gente tem esses thumbnails, unhas do dedão. E dá pra ver que tá tudo aqui, né? Que tá pedra, no caso aqui a banheira, aquela a florestinha de bambu que eu falei que parece meio fake. Provavelmente ela usou exatamente essas cenas e fez um photobash por cima, talvez tenha feito uma leve modelagem, mas o interessante é entender que esses rascunhos já dizem tudo, tá tudo aqui, gente, tá toda a estrutura aqui. O conceito é que ele tá sobressaindo muito mais do que a arte, mas é porque é necessário nesse primeiro momento, principalmente quando tu tá no início de pré-produção, assim, tu tá determinando coisas, tu tá determinando ideias, tu não tá determinando finalização, parte técnica, isso não importa tanto. Aqui a gente quer definir o que vai ter ali dentro, então o que importa de fato aqui é só ter uma coerência das formas, né? Que é o que a gente tem aqui. A gente tem mal e leve uma ideia de iluminação quando a gente olha esses tons aqui por trás, por exemplo, mas o que importa mais é justamente entender que isso daqui é um banco, entender que isso aqui é uma cadeira, entender que isso aqui é uma lareira. E claro, ela botou aqui uns descritivos, né, para deixar mais óbvio possível, né? Então não tem risco da gente não saber o que a gente estava vendo. Isso é uma coisa que também é muito importante, porque por mais que digamos que na imagem esteja muito óbvio para mim, eu ainda acho muito fundamental não só botar o texto, como ela botou, mas também às vezes botar uma imagem, uma referência, principalmente da vida real, fica mais fácil de entender o que está acontecendo. E claro, se quiser também pode botar algumas referências de arte, mas dependendo do projeto, isso pode fazer com que o estilo final seja muito influenciado. Então,
acho que às vezes mais interessante puxar da realidade, estilizar em cima. Mais um photobash aqui do spa. O que eu achei interessante nisso daqui, claro, é a mesma ideia, né? A gente tem basicamente um photobash, talvez tenha alguma blocagem 3D aqui, mas o interessante dessa imagem é justamente isso daqui, que é uma coisa que eu já bati muito pé, principalmente no curso que eu tenho na Unhide. E se você está interessado em fazer o curso na Unhide, agora é o momento, porque eu vou botar o link na descrição e você vai conseguir clicar e você, enfim, me ajuda, por favor. Mas enfim, temos aqui o que eu chamo de dummy. Alguém pode dizer só que é um boneco para poder pegar uma escala, uma questão de ergonomia. E eu acho muito importante sempre botar isso daqui, independente se tu for fazer 2D, se tu for fazer 3D, tu tem que ter uma noção de que as coisas têm uma escala. Se tu não tiver uma noção de escala, as coisas vão ficar estranhas. Por exemplo, esses potes aqui, se tu não tiver uma pessoa aqui, um boneco aqui, tu não consegue ter uma noção pela mão dele do quão grande está esses potes. Se alguém consegue pegar isso aqui uma mão, 2 mãos, entende? Algumas coisas provavelmente estão fora de escala aqui, quando a gente olha aqui, certo? Mas eu acho que não é nem o fim de mundo, dá pra entender, sabe? Talvez algumas portas estejam muito gigantes, até mesmo esse sofá talvez esteja grande demais. Mas já dá pra ter uma leve ideia, assim, sabe? Eu acho que não tendo isso daqui, tu até pode não botar ele no resultado final, ou tu pode fazer que nem ela fez aqui, botar com uma transparência, mas tu não colocar isso no teu processo é muito da chance pra ter esse tipo de erro. Mais umas unhas do dedão aqui. Mostrando esse processo de mostrar como é que é esse quarto. É muito interessante a gente conseguir ver justamente essa parte de anotações que a gente tem do que são as coisas, mas principalmente quando a gente vê mais de uma opção assim, a gente consegue entender onde é que o artista queria chegar com aquilo, o que ele queria mostrar e por que ele fez certas escolhas. Por exemplo, aqui a gente consegue ver que a gente tem a mesma visão que a gente tinha daquela outra imagem, só que a diferença é que agora, tipo, não temos mais essa escada. Provavelmente ele achou que isso poderia forçar demais a perspectiva, ainda mais se fosse fazer num photobash, tanto que a porta ficou muito pequena. Talvez tenha dado a impressão de que essa porta está do tamanho da porta do armário. E é aquilo que eu falei pra vocês, né? Novamente, escala. Então, sempre tem que ter muito cuidado com isso, pra justamente não parecer que, sei lá, a gente tá botando, tipo, um hobbit aqui, sabe? Tipo... eu cheguei aqui. Eu não alcanço na pia. Oh, não. E continuando esse board aqui, que a gente tem mais coisas, ele é muito interessante porque a gente tem uma comparação, né? E eu acho que isso, numa era em que a gente tem Miro, que a gente tem Figma, nem sei se o Pinterest faz isso, mas enfim, a gente poder botar as imagens de lado a lado, que é uma coisa que também dá pra fazer, por exemplo, num PureRef, que é gratuito, é muito importante, gente, para o quê? Para manter consistência, tanto em questões, como eu falei, de escala, mas também na linguagem visual. Principalmente a linguagem da forma, ou como o pessoal gosta de falar em inglês, shape language. Que é uma coisa que eu comentei um pouquinho antes aqui no vídeo em relação aos laboratórios, né? Tu tinha aquelas formas geométricas, sempre muito limpas, pouca textura, e isso gera uma consistência visual. E também gera um contraste. No caso do jogo, a gente tem momentos, é quase como se fosse um filme, sabe? No primeiro momento cheio de textura, muita cor, numa floresta, no segundo momento limpo, geométrico. Isso vai gerar essa sensação de progresso também para o jogador. E é bem interessante comentar essa imagem aqui, porque, claro, fora o nosso amigão aqui, a gente também tem essa questão de ter essas pedras meio luminescentes no fundo. E é uma coisa que eu acho que é um progresso muito grande, que nem eu falei em relação ao primeiro jogo, que a gente não tinha texturas, em que a gente tentou simplificar. Aqui a gente já tem texturas, só que existe essa clara distinção em que são texturas que são mais arquitetonicamente limpas, usado em estilos mais minimalistas, ou seja, a referência provavelmente que a Marina usou aqui foi justamente referências mais arquitetônicas de estilos talvez um pouquinho mais industriais, um pouco mais minimalistas. Provavelmente ela pegou muita referência de spas modernos e caros. E uma coisa que é interessante é justamente essa junção que a gente tem da natureza com a tecnologia aqui. Isso pode ser visto, por exemplo, nesse tipo de contraste que a gente tem justamente desse tipo de pedra, mas ao mesmo tempo tu tem uma luz por trás, ou seja, tu junta essas duas coisas de uma maneira que vai ficar moderno, mas ao mesmo tempo quer passar aquela sensação de natureza. E faz total sentido num spa, sabe? É um lugar de relaxamento, por isso tu tem que ter essas vistas para a natureza ao mesmo tempo que tu é cercado de concreto e metal. E aqui nessas anotações dá pra gente poder notar bem essa questão de como que tu usa as formas e como que tu consegue juntar uma coisa moderna, uma coisa que tem que ser mais suave,
levemente mais orgânica, mas ao mesmo tempo se manter numa certa modernidade. Então, se vocês prestarem atenção, sim, tem formas mais leves, mais arredondadas, que alguém poderia dizer, nossa, isso remete à natureza, mas a finalização da textura vai ser, por exemplo, em concreto, vai ser, por exemplo, em metal, ou um tipo de madeira mais industrializada, que vai remeter justamente a essa questão de ser algo feito pelo homem. Mas ao mesmo tempo, essa questão de tu ter as formas mais arredondadas e mais suaves é justamente para trazer um pouquinho mais de aconchego, né? Que a gente quer trazer justamente com esse espaço, hein? Além, claro, da questão da iluminação, que a gente quer que pareça algo moderno, quer que pareça algo limpo, asseado, assim. Então a gente tem esses neons, essas placas de pedra, que nem eu falei. Aqui a gente já tem algumas cenas, acho que da parte que vai para os laboratórios, então começa a ficar um pouquinho mais industrial, a gente consegue ver isso pela evidência dos canos, pelo concreto, que é um pouquinho mais duro. A gente tem essas tubulações, esse tipo de coisa, embora ainda exista essa consistência visual de conseguir manter texturas um pouco mais limpas, como a gente consegue ver pelo chão, assim também como botar a natureza como se fosse algo aprisionado, mas ao mesmo tempo algo decorativo, o que eu não tinha pensado, mas por um lado faz total sentido com o plot da história, que é justamente a gente ver essa intervenção de corporações na natureza, nesses recursos naturais, de maneira a querer controlar eles. Então faz total sentido, né? É quase como se fosse uma repetição visual do próprio tema do jogo. É interessante ver aqui essa questão da consistência visual nessa cena aqui, porque a iluminação está bem difusa, né? Mas a relação das texturas, como a gente consegue trazer um certo aconchego através da madeira, né? Claramente, a gente tem madeira em vários pontos aqui, mas ao mesmo tempo ela é uma madeira industrializada, né? Então ela tem uma certa formatação, que nem no caso aqui a gente tem ripas, aqui a gente tem esses móveis, e de resto existe meio que quase como se fosse essa frieza industrial que a gente vê no próprio concreto e na questão também da escala. Esse tipo de quebra aqui que a gente vê, de geometria, é muito interessante num ponto de vista de que, claro, não está só evocando um estilo brutalista, mas também está te dando uma ideia, um índice de que aquela estrutura tem vigas gigantescas que se cruzam e que não é simplesmente uma coisa tão reta e chapada assim. E aqui a gente já tem uma imagem externa, né? Eu acho que dá pra ver bem aquilo que eu tava tentando falar antes, que é justamente no momento inicial do jogo a gente vai ter muito verde, vai ter muita cor, vai ter essa luz quente o tempo todo, muita textura o tempo todo em todos os lugares, ou seja, é quase como se fosse uma profusão visual e tu fica até meio perdido no que olhar, assim. Até mesmo nessa cena, a primeira coisa que me chama a atenção não é necessariamente essas casas que a gente tem aqui, demolidas, mas esse pano aqui. Por quê? Porque é a única coisa que tem uma cor mais saturada, certo? E também, claro, a gente tem essa luz que está vindo provavelmente daqui, assim, e está justamente enfatizando ele e o barco aqui. Novamente, assim, a gente tem muita textura nessas imagens, dá pra ver que teve um trabalho bem pesado, assim, de conseguir deixar isso bem realista, mas ao mesmo tempo conseguir contar muita história através daqui. Então aqui a gente consegue ver, por exemplo, que provavelmente alguém morou aqui um tempo, talvez alguém tenha usado depois dessa pessoa ter ido embora, mas que também já faz um baita tempo de que isso daqui foi abandonado. E o interessante é justamente esses índices visuais, né? Aqui a gente tem um pouquinho de cor, consegue ver tipo essas coquinhas geladas aqui, e também consegue ver essas ferramentas. Mas o interessante disso é ver que justamente elas continuam no mesmo lugar. E isso te remete ao fato de que alguém só deixou aquilo. Aquilo nunca foi saqueado, aquilo nunca foi roubado. No contexto do jogo isso faz total sentido, porque justamente são lugares que foram abandonados, mas eles não são em áreas urbanas, então não aconteceria esse tipo de coisa. Eles só seriam deixados exatamente como eles estavam pela última vez que eles foram usados. E aqui é bem interessante o processo que a Marina fez para poder criar esses keyframes, que diferente dos keyframes que ela fez antes ali pro Spa e tudo mais, em que tinha uma ênfase muito grande em forma, aqui a ênfase é muito em textura e luz. Porque as estruturas que estão do lado de fora, elas não necessariamente têm que ter um conceito mais elevado, elas são muito baseadas na vida real. Então o que torna elas mais críveis? O realismo. Então, nesse caso, dá pra gente ver que ela usou bastante foto, ela usou bastante textura aqui, para justamente poder aproximar de qual que seria a ideia desse ambiente, assim, como é que estariam encaixadas essas estruturas e como é que elas estariam dispostas dentro daquele bioma. Aqui é uma das minhas imagens favoritas que tem dos conceitos, justamente porque aqui houve uma possibilidade muito grande de criar, como eu falei, elevar um pouco mais o conceito, como foi o caso daquelas partes internas do Spa, que é justamente criar coisas que podem existir, mas não necessariamente existem
nesse nível, assim, ou seja, tu tá extrapolando algumas coisas. Como essa árvore aqui com cogumelos grandes, gigantes, subindo por tudo, com essas caveiras penduradas. Assim também como a gente consegue ver, como se fossem esses totens cerimoniais aqui. E justamente é para poder enfatizar o caráter tribalista que a gente tem dessas tribos canibais que tem no jogo. E de novo, aquela questão da luz que eu havia comentado antes, olha como as cores e o tipo de saturação que é usada aqui, ela é muito diferente do que a gente estava vendo antes. A gente consegue até ver mesmo pela questão do que a gente chama de cor local. E a cor local é o quê? É a cor que aquele objeto possui de maneira natural, difusa, sem influência da luz. Então, a cor local acaba sendo muito influenciada nesses objetos e tudo mais aqui, de maneira que fica tudo num tom meio marrom, meio esverdeado, assim, mais próximo da natureza. Ou seja, as coisas parecem até meio gastas nesse sentido. E claro, a gente tem essa questão também da iluminação sempre ser muito puxada para um incandescente, que é uma luz mais natural, tanto das fogueiras como da luz do dia. E aqui a gente tem o board de referências que ela usou aqui. É bem legal ver esses callouts separados. Por exemplo, aqui a gente tem o callout dessa estrutura da barraca. Provavelmente ela fez um photobash por cima, mas ela fez um desenho para ter noção clara das formas que ele ia utilizar, como é que é os pedaços, como é que é essa questão dos coros. Por exemplo, aqui está dizendo pele humana e pedaços de pedra, madeira, que tem a ver com a questão da tecnologia disponível para esse tipo de tribo. Aqui a gente tem mais explorações justamente para compreender como é que seria as edificações dessa tribo aqui. E o interessante, em contraste com aquilo que a gente viu antes, é que aqui não se teve uma preocupação tão grande com a finalização, foi muito mais uma preocupação estrutural, por botar assim, ou seja, muito mais uma preocupação com o conceito. Tanto que tu consegue ver que a iluminação que é apresentada isso aqui é um pouquinho mais difusa, né? Ela não está tão pesada como aquela, ou seja, dá para ver um pouquinho mais da cor local das coisas. Mas novamente, a cor local é toda puxada para o marrom e para o verde, enfatizando esse caráter da natureza. Aqui a gente tem mais uma exploração, que eu acredito que isso deve ter sido feito antes daquela outra imagem, para justamente entender como é que seria essa disposição das cabanas de maneira circular em volta de uma árvore, com esses cogumelos e essas fogueiras aqui. Uma coisa que é sempre muito importante em jogos, principalmente jogos de mundo aberto, como é o caso The Forge, a gente criaram landmarks. Landmarks, ou seja, do inglês seria basicamente pontos de referência. Então, quanto mais marcantes a gente faz esses pontos de referência, mais fácil do player se guiar, sem necessariamente ter que ficar olhando o mapa, sem ter que olhar a bússola. São coisas que muitas vezes podem quebrar a imersão do jogo. Então é muito mais interessante quando tu está jogando, pegar e ver de longe assim um ponto de referência lá no fundo que tu consegue saber, eu estou, sei lá, a sul de tal coisa ou a norte de tal coisa. Isso tu consegue ver em vários jogos, como por exemplo na série Fallout, recentemente nos jogos do Stalker, dá pra ver isso, em que tu tem justamente pontos de referência que fazem com que fique fácil navegar naquilo e tu não tenha que depender tanto desses recursos. Aqui dá pra ver bem o início daquelas imagens, né? Então houve um progresso muito grande até chegar àquela imagem final que a gente olhou primeiro, né? Aqui dá pra ver bem os sketches iniciais e dá pra ver que quando eu digo sketches iniciais, é literalmente rascunhos. É quase desenho de guardanapo. Coisas que são muito mais focadas em entender as formas e a distribuição das coisas. Levemente uma ideia de valor, mas nada muito sério. Justamente só jogar ideias e conceitos e pensar em cima disso. Então isso aqui que a gente está vendo, na verdade, é sensacional, porque dá para entender muito bem onde é que se quis chegar e qual que foi a ideia e também as explorações que se teve aqui. Então é isso aí, pessoal. Isso aqui foi uma análise breve assim, sobre as artes conceituais de ambos os jogos. Eu gosto muito desses jogos. Eu acho que eles são jogos muito legais que valem muito a pena jogar, justamente pelas propostas que eles fizeram, justamente pelo escopo que eles tiveram. As equipes eram muito mais reduzidas e eles conseguiram chegar a um resultado muito interessante, muito impressionante em ambos os casos, em ambas as épocas em que eles foram lançados. E se vocês gostaram desse vídeo, vocês querem mais, por favor não esqueçam, vocês têm que deixar um joinha, por favor comentem, manda pra todo mundo, manda pra avó, manda pra mãe, manda pro cachorro, sabe? Eu acho muito importante que façam esse tipo de coisa, porque como vocês sabem, criar conteúdo não é algo simples, é algo demorado, mas ao mesmo tempo é uma coisa que eu gosto de fazer, então é um ótimo incentivo, então eu agradeceria muito se vocês pudessem ajudar. E se vocês quiserem encontrar, o meu trabalho é muito simples, né? Vários lugares. Um dos lugares mais óbvios é a clássica rede do Marquinho. Vocês podem me achar lá com o Marcos Torres _art.
E também podem achar com esse mesmo nome lá, né, na Casa dos Artistas. Se quiser, podem me adicionar lá, dar uma olhada no meu portfólio. Geralmente é nesse lugar que eu posto as artes mais finalizadas. E para quem tiver interesse também em outros tipos de conteúdo, além, claro, dessas análises e as artes em si, também tem o podcast que é o Art Hacks. O Art Hacks, ele vai retornar esse ano, eu prometo. Mas basicamente é um programa de entrevistas em que eu entrevisto os artistas, principalmente do meio digital, mais da área conceitual, que é a área que eu entendo, que eu compreendo. Mas é claro, nada me impede de poder abrir para outros convidados mais para frente. E se vocês tiverem interesse em trocar ideia, em criar uma comunidade, a gente tem um Discord que está ali, né? E eu vou deixar o link na descrição aqui. Fiquem à vontade para entrar lá, conversar. E por que não, né? Criar uma comunidade a partir dali. Então tá, pessoal, a gente se vê na próxima. Muito obrigado pela atenção.